Fala, meu amigo, fala, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, que será do Vem e Segue. Vou logo avisando que não vou ter muito tempo para editar o vídeo, então vai assim mesmo, vai um pouquinho cru, como se diz, né? Vamos gravar aqui e depois que finalizar essa gravação, a gente já posta no YouTube sem aqueles lero-lero de cortar aqui, deixar ali, aquela coisa toda. Bom, minhas irmãs e meus irmãos, sejam muito bem-vindos, como eu já disse. Nós hoje vamos ter a aula do Vem e Segue, mas antes da aula, eu quero trazer aqui, claro, como quase sempre, isso aqui daqui a pouco. É aqui mesmo, só um instantezinho que eu vou trazer aqui, sabe o que que é? Vou trazer aqui, aí, é isso que eu quero trazer agora. Olha só, lembra que hoje, hoje estou gravando no domingo, dia 27 de outubro, estou gravando aqui às 4h15 da tarde. Já tivemos a nossa conferência da Sacramental de Conferência hoje da Ala Tibiri, e foi muito bom. Como vocês sabem, eu sou fã da nossa ala, as nossas reuniões, especialmente a reunião sacramental, para mim, são reuniões especiais, cheias do Espírito, e que é um banquete espiritual. E eu não trouxe fotos aqui, infelizmente, até tenho fotos, mas não coloquei aqui no nosso vídeo hoje. Talvez na próxima eu coloque que o bispo, a ala, fez um banquete também físico, tinha bolo, tinha cabeça de galo, tinha negócio de comida de milho, tinha suco, tinha muitas comidas, né? Melancia e etc. Então, o pessoal da aula chegou cedo, 9 horas da manhã, fizemos o banquete físico e depois, às 10 horas, começamos a nossa conferência aí, discursar o bispo e também o conselheiro da estaca, o presidente Nascimento, nosso bispo, o bispo Marques. E foi muito especial. Falaram muito mais sobre convênios e sobre o que é o convênio, o caminho do convênio e até onde nos leva os convênios. Talvez um dia eu traga aqui uma mensagem baseada nesse discurso que os dois trouxeram. Bom, irmãos e irmãs, e além disso aqui, como você já viu aqui também, que não é mais nenhum segredo, nós tivemos também um almoço muito legal na casa da irmã Camila e o irmão Hugo. O irmão Hugo não estava presente, então eu fui convidado a acompanhar os missionários neste almoço, o que foi muito bacana. A irmã Camila fez um burrito ali, vocês não estão vendo, mas estava uma delícia, e ela que está se especializando em comida mexicana. Ela gosta muito de cozinha, então está aproveitando para cozinhar e nos dar essa oportunidade de testar. Então está aprovado a comida na casa da irmã Camila e o irmão Hugo. Foi muito legal. Agora a gente volta para a nossa telinha aqui, onde nós iremos tratar da aula desta semana, do dia 28 de outubro, ou seja, segunda-feira, até o dia 3 de novembro, domingo, que será a nossa aula da Escola Dominical do Vem e Segue. Agora sim, passadas as apresentações, ou não, nós iremos agora passar para a nossa telinha. Deixa eu ver aqui se está tudo ok. Peraí. Sim, está tudo ok. Agora você está vendo aí que nós iremos começar a falar sobre Mormon. Deixa eu dar só uma passadinha aqui antes. Semana do dia 28 de outubro a 3 de novembro do Vem Segue-me. Mormon, capítulo de 1 a 6. O título da lição de hoje: Quisera persuadir todos vós a vos arrependerdes. E antes de passarmos a aula mesmo, uma breve apresentação. Prazer, para quem não me conhece, eu sou o irmão Luiz Carlos Souza, estou professor da escola dominical da nossa ala Tibiri, e sou, por formação, arquivista pela Universidade Federal da Paraíba. Então, as apresentações feitas, a gente volta aqui para darmos continuidade. Olha só. E, irmãos e irmãs, então vamos lá. A gente pode entender sobre esses capítulos de 1 a 6, eu sempre deixo aqui bem claro que este canal não é um canal oficial da igreja, não representa a opinião oficial da igreja. Representa a minha opinião, aquilo que eu já tenho de experiência e trago a respeito da igreja. No caso de hoje, não. No caso de hoje, estou trazendo um manual da igreja, onde nós tratamos sobre a lição do Vem e Segue.
Aqui realmente eu vou tratar sobre a opinião oficial da igreja, mas não no canal oficial, que não é o canal oficial da igreja, tá bom? Então, irmãos, nestes relatos de Mórmon, capítulo 1 ao capítulo 6, ele traz alguns relatos e é tão especial porque eles falam sobre o livro de Mórmon. Está bem aqui pertinho de mim. Eles falam sobre este registro. Será que ele fica aqui em pezinho? Ih, rapaz, fica, mas não dá para você ver bem, não é? Deixa eu ver se eu consigo deixá-lo aqui. Olha, ele ficou aí. Então, na lição de hoje, nós vamos tratar um pouco sobre o livro de Mórmon. Né? Um pouco não, na verdade, muito. E Mórmon, que foi o profeta que ficou responsável pelos registros, fez um trabalho magnífico e dentro desse trabalho ele fez um resumo das placas. Teve placas que ele disse, estas ficam aqui guardadinhas. Estas aqui eu vou escrever mais. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso hoje. Aqui na introdução da aula, se você puder acompanhar depois pelo seu aplicativo do Biblioteca do Evangelho, diz o seguinte: embora o próprio povo de Mórmon tenha rejeitado os seus pedidos para que se arrependessem, ele sabia que tinha uma audiência mais ampla a persuadir. Ele declarou, sim, eis que escrevo a todos os confins da terra. Em outras palavras, ele escreveu para eu e para você. Ele estava tentando convencer ao povo que vivia com ele sobre o arrependimento, que eles pudessem se arrepender. Mas o povo não dava ouvidos às suas palavras. E nós vamos ver aqui um pequeno vídeo, irmãos e irmãs, de 3 minutinhos, e eu volto daqui a pouquinho para a gente continuar. Preste atenção nesse vídeo, por favor. Com base em acontecimentos reais, conforme registrado no livro de Mórmon, outro testamento Opa, peraí, irmãos. de Jesus Cristo. Portanto, não negueis o poder de Deus, pois ele opera de acordo com a fé dos filhos dos homens, o mesmo hoje e amanhã e para sempre. E Deus mostrar-vos-á que aquilo que escrevi é verdadeiro. Vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele, e negai-vos a toda iniquidade, e amai a Deus com todo o vosso poder, mente e força, para que por sua graça possais ser perfeitos em Cristo. Portanto, este livro é um resumo do registro do povo de Nefe e também dos Lamanitas. Escrito aos Lamanitas, que são o remanescente da casa de Israel, e também aos judeus e aos gentios, escrito por mandamento e também pelo espírito de profecia e revelação. Escrito e selado e escondido para o Senhor, para ser revelado pelo dom e poder de Deus no devido tempo por intermédio dos gentios, para mostrar aos remanescentes da casa de Israel as grandes coisas que o Senhor fez por seus antepassados, e para que possam conhecer os convênios do Senhor e
e saibam que não foram rejeitados para sempre, e também para convencer os judeus e os gentios de que Jesus é o Cristo, o Deus eterno. Voltando aqui, vamos só dar um pulinho aqui para ver qual é a próxima página. Bom, então nós vamos entrar agora justamente no primeiro tópico da lição de hoje, que é essa aqui, ó. Posso seguir a Jesus Cristo independentemente do que as outras pessoas fazem. E a introdução, já vou lendo diretamente, quando ele tinha apenas cerca de 10 anos de idade, Mormon era notavelmente diferente das pessoas a seu redor. Ao lermos hoje Mormon de 1 a 6, nós poderemos identificar maneiras pelas quais a fé de Mormon em Jesus Cristo o tornou único e lhe deu a oportunidade de servir e abençoar o próximo. Então a gente já volta aqui, e eu já vou lhe perguntando, se você entendeu isso aqui, se você já passou por algo semelhante. Aqui diz, na introdução desse tópico, do primeiro tópico, diz que aos 10 anos de idade, Mormon já era considerado alguém diferente, notavelmente diferente. E fala que, apesar das outras pessoas viverem a vida de uma forma diferente do que o Senhor esperava, Mormon ele continuava seguindo o testemunho de Jesus, mesmo aos 10 anos de idade. E eu pergunto para você, você já passou por algo semelhante a isso? Você já teve essa oportunidade de alguém falar para você, você é diferente? Por acaso você é crente? Por acaso você é evangélico? Por acaso você é cristão? Por acaso você frequenta alguma igreja? Então, eu já passei por isso, eu acredito que eu acho que quase todas as pessoas da igreja já passaram ou irão passar. Porque a forma como se vive o evangelho para o mundo é algo estranho, é algo diferente, é algo que a pessoa não procura levar vantagem sobre a outra, é algo que a pessoa não precisa e nem procura mentir, enganar, persuadir a fazer algo que seja mal. Então, eu fico imaginando aqui como um jovem de 10 anos conseguiu chamar a atenção de outras pessoas. E eu pergunto para você, já aconteceu com você? Olha só, nós teremos aqui, nesse próximo tópico, nessa próxima página, tópicos associados a esse tema que a gente está falando. Por exemplo, em Mormon, capítulo 1, versículo 2 e 3, diz o seguinte: e em torno da época, deixa eu colocar a minha imagem para que você possa ver, né, João? Em torno da época em que Amaron ocultou os registros para o Senhor, veio ele até mim quando eu tinha uns 10 anos de idade e começava a ser educado segundo os conhecimentos de meu povo. E disse-me, vejo que és um menino sério e de percepção rápida. Preste atenção nisso. Vejo que és um menino sério e de percepção rápida. No versículo 2 diz o seguinte, portanto, quando tiveres cerca de 24 anos, ele tinha 10, 14 anos à frente, quero que te lembres das coisas que houveres observado em relação a este povo. E quando chegares a essa idade, ou seja, de 24 anos, vai à terra de Antum, a uma colina que se chamará Sim, onde depositei para o Senhor todas as gravações sagradas que dizem respeito a este povo. Um garoto de 10 anos já estava recebendo aí uma missão para 14 anos depois. Bom, hoje os meninos de 10 anos estão buscando o quê, né? Hoje os meninos de 10 anos estão buscando jogar futebol, brincar, se divertir. Alguns querem pintar o cabelo, nada contra, mas eu fico só imaginando
Mórmon, aos 10 anos de idade, recebendo um profeta que disse para ele, ó, quando tiveres 24 anos, vai lá ao Monte Antum, há uma colina chamada assim, e lá encontrarás o registro que temos reservado. No versículo 13, diz o seguinte, a iniquidade, que a gente vai ver ainda, olha só, além do 1 e o 2, tem também o 13 ao 17, no primeiro tópico, tá? Versículo 13, a iniquidade, porém, prevaleceu na face de toda a terra, de tal forma que o Senhor retirou seus amados discípulos e cessaram os milagres e as curas por causa da iniquidade do povo. Lembra daqueles 3 discípulos que não provariam a morte? Pois é, o Senhor os retirou da terra devido à iniquidade. Nós vamos ver daqui a pouquinho que era muita morte, era muito derramamento de sangue. E devido à sua iniquidade e descrença, já não havia dons do Senhor, e sobre ninguém descia o Espírito Santo. Olha que situação, que névoa de escuridão, né? Trevas realmente era o que estava acontecendo. Não havia luz, não havia o Espírito Santo. E eu, aí eu dizendo agora, com 15 anos de idade, agora já com 15 anos de idade, sendo de natureza um tanto séria, fui visitado pelo Senhor e provei e conheci a bondade de Jesus. Procurei pregar a este povo, mas minha boca foi fechada e fui proibido de pregar-lhes, porque eis que se haviam rebelado deliberadamente contra o seu Deus, em virtude de sua iniquidade. Os discípulos amados foram retirados da terra. Mas permaneci no meio deles, embora proibido de pregar-lhes, por causa da dureza de seu coração. Em virtude da dureza de seu coração, a terra foi amaldiçoada por causa deles. Eu acho isso aqui incrível. Já com 15 anos, preste atenção numa palavra que se repete aqui 2 vezes. Lá no versículo 1, quando diz que ele era uma pessoa séria, e agora já no versículo... Peraí, versículo... rapaz, versículo 14? Não, versículo 15, né? Quando ele fala que com 15 anos de idade, sendo de natureza um tanto séria. O que seria isso, gente? Será que é uma pessoa que não tem bom humor? Será que é uma pessoa que não sabe brincar? Não sei, não diz aqui, né? Mas existe uma diferença entre você ser uma pessoa séria e uma pessoa de mau humor. Não é exatamente isso. Uma pessoa ela pode ser séria e uma pessoa de bom humor. Conheço algumas pessoas assim, inclusive no meu trabalho. É uma pessoa que trabalha com muita seriedade, mas não perde o bom humor. Quando você vê um jovem ou uma jovem que tem um caráter sério, significa que ela leva a sério as revelações que recebe, o testemunho que é dado por Deus. São pessoas que levam a sério o conhecimento das Escrituras, são pessoas que levam a sério os conselhos dos profetas, são pessoas que levam a sério a luz que recebem. Em determinados momentos, terão bom humor, irão brincar, se divertir, que também faz bem para a saúde física e mental. Mas, em nenhum momento, vai levar na brincadeira as coisas que são sérias, que são eternas. Que você possa entender isso. Os jovens e as jovens, todos sem exceção, possamos levar a sério o que é sério. E nos momentos de descontração, podermos brincar. Inclusive, ontem sexta-feira, tivemos uma integração especial da nossa conferência, que tivemos muitas brincadeiras, foi muito legal. Inclusive, a minha filha Maria Eduarda, de 5 anos, estava junto, se divertiu bastante também. Nós passaremos também agora para o próximo tópico, que será o Mórmon, capítulo 2, do 18 ao 19. 2, do 18 ao 19, diz o seguinte, se você puder acompanhar, vai ser muito bom. Mórmon 2, 18 a 19. E nas placas de Nefe fiz um relato completo de todas as iniquidades e abominações. Mas nestas placas abstive-me de fazer um relato completo de suas iniquidades e abominações. Porque eis que, desde que pude entender os costumes dos homens, tive diante dos meus olhos uma cena contínua de iniquidade e abominações. E ai de mim por causa de suas iniquidades,
porque meu coração se tem enchido de tristeza em virtude de suas iniquidades. Todos os meus dias, não obstante, sei que serei elevado no último dia. Estes dois versículos aqui vejam bem, irmãos, Mormon, ele tinha uma diferença. Ele disse que convivia, ele via, ele observava, presenciava e testemunhava as iniquidades e abominações de seu povo. Porém, ele, pessoalmente, continuava a acreditar e acreditando em Jesus Cristo, que ele viria, que deveríamos nos preparar para a sua vinda. No comentário sobre a Escritura diz o seguinte: que qualidade ele tinha que o ajudaram a permanecer espiritualmente forte em um momento tão difícil? O que vocês acham? Que vocês possam comentar aí entre vocês que estiverem assistindo em família ou em grupos. Ou você está assistindo sozinho ou sozinha. Por que será que Mormon, apesar de estar envolto por pessoas que viviam iniquidades e abominações, ele permanecia fiel e constante? Quais as qualidades você acha que ele tinha? Nos versículos anteriores fala que ele era um jovem sério, né, que levava as coisas a sério. Teremos também um outro jogo de escrituras aqui, uma outra referência ainda, que é Mormon, capítulo 3, versículo 12. E Mormon, capítulo 3, versículo 12, diz o seguinte: eis que eu os conduzira apesar de suas iniquidades. Eu os conduzira várias vezes à batalha e amarra-os segundo amara-os, não é amarra-os, irmãos, é amara-os, de amar. Amara-os segundo o amor de Deus, que se achava em mim, com todo o meu coração. E o dia inteiro elevava minha alma a Deus em oração por eles. Não obstante, era sem fé, por causa da dureza do coração deles. Que coisa incrível essa referência da Escritura. Mormon orava, mas ele chega a dizer que era sem fé, por causa das iniquidades daquelas pessoas que eram tão grandes. Rapaz, isso é muito forte, não? Rapaz e moça, isso era muito forte. Será que tanta iniquidade eram estas que chega uma pessoa a orar, pedir a Deus, mas sem acreditar que Deus vai salvar aquelas pessoas? Porque a gente sabe que ninguém é irreversível, né? Nunca é tarde, como foi dito até num testemunho, no discurso do irmão Francisco Galdino. Perdão, foi o Helder, aquele Helder que... Deixa eu mostrar aqui para você novamente. Opa, não é esta. É este Helder que está com o polegar apontado aí. Ele falou no discurso dele que nunca é tarde nem cedo demais para se converter ao Evangelho. Mas a gente vê aqui em Mormon que ele estava desanimado mesmo. Ele estava orando, pedindo ao Senhor que abençoasse aquelas pessoas, mas que era sem fé, por causa da dureza do coração deles. Muito interessante isso aqui, não é? Vamos lá. Considere estudar a mensagem do presidente Thomas S. Monson. Essa aqui, irmãos, olha só. A mensagem do presidente Thomas S. Monson, titulada Ser um Exemplo e uma Luz, está na Lia Ronda de novembro de 2015, página 86. Nessa mensagem aqui, o presidente Monson, ele fala, logicamente, sobre como ser um exemplo e uma luz para as pessoas. Nós temos aqui um vídeo, eu não sei se eu vou conseguir trazer, espero que sim. Deixe-me ver se eu consigo trazer aqui. Não, o vídeo é até um pouco curto, irmãos e irmãs. Deixe-me ver se eu consigo. Se eu conseguir trazer, vai ser ótimo. Pronto. Está aqui. E deixe-me ver aqui se eu vou conseguir trazê-lo. Não saiam daí. Não é este. E eu não vou... É isso aqui mesmo. Eu não vou editar o vídeo, hein? Vai desse jeito. Esse vídeo é 2 minutos e 50. Preste atenção no vídeo, por gentileza, e eu volto já. You inspire the people around you more than you can imagine. Listen to the words of a young man who is not of our faith,
trying to describe his friend who holds the Aaronic priesthood. I do notice something different about Lewis. I do notice something different about Lewis. It's just something you see in him. It's just something you see in him. It's like, I don't even know what it is. I don't even know what it is. But he's different than all of them. It's just something you feel. It's something you feel. It's not even that you have to see it visually. You just feel it. There is something very important that sets Lewis and you apart from other young men. You have received the Aaronic priesthood. The priesthood is something that God gives our young men. Our young men that choose to follow God, that choose the right, that choose to follow His commandments. It's not a gift, it's a responsibility. God wants us to all be worthy and have the priesthood, and I want what God wants. I just feel that God has done so much for me, and then I need to set an example for Him. I need to be good for Him. It makes him want to do the right thing because he is a representative of God. So the way he tries to do it makes him the person he is. If he's representing God, he's not going to go out and do something bad to make God look bad. He'd rather do something good and make himself and God look good. My duty has to be, for sure, passing the sacrament. I pass the sacrament every Sunday. And one thing, I don't know if my parents realize, but I always pass the sacrament to my parents because I love giving them the sacrament. The feeling I have while I pass the sacrament is like no other feeling. Like when I play football and basketball, I have this good feeling. I feel like there's nothing bothering me. But when I pass the sacrament, it's 10 times better. Like it makes me realize, like, Lewis, look what you're doing. You're helping these people. Makes me feel really good. It makes me feel like I'm representing Jesus Christ. That's amazing. Isso. Opa, estamos voltando agora. Deixe-me ver se eu consigo. Isso, estamos aqui agora. Vamos voltar à nossa janelinha. Aqui, muito bem. Então voltamos agora, irmãos, à nossa janelinha. Nós vimos agora um vídeo onde mostra, gostei do personagem, hein? Luiz Cababon, rapaz, já gostei do nome da pessoa. Então, o Luiz mostrando ali, dando algum testemunho com seu amigo, e alguns dos pontos bem especiais que eu vi ele falar é que ele gosta de praticar esportes, mas ele gosta 10 vezes mais de participar do sacramento, ou trabalhar no sacramento. Ele fala que, como nós vimos aí, ele se sente como se estivesse representando o próprio Salvador ao compartilhar o sacramento, o pão e a água. E não é nada do outro mundo, porque de fato é isso que está acontecendo, né? Ele está representando o Senhor. E quando nós passamos por experiências assim como Mormon passou, em que toda uma comunidade vivia em abominações e iniquidades, ele precisava dar o exemplo, né? Ele precisava mostrar a luz, ele precisava ser a luz para aquelas pessoas. E hoje nós precisamos muito ser a luz. Eu compartilho com vocês que eu entendo a responsabilidade que todos nós temos, especialmente os membros um pouco mais velhos na igreja. Porque as pessoas que estão chegando na igreja, por mais que elas entendam que as pessoas são falhas, por mais que elas entendam que ninguém é perfeito, que vamos errar, mesmo assim elas estão se espelhando em alguns de nós. Elas estão se espelhando em um bispo, um presidente de estaca, um professor do seminário, uma professora da Sociedade de Socorro, das moças, do Instituto. Então, nós que somos um pouco mais velhos no Evangelho, que temos algum chamado, que estamos servindo em algum chamado, nós temos uma grande responsabilidade de nos fortalecermos, nos aproximarmos mais do Senhor e de servirmos de luz e de exemplo para estas pessoas que estão chegando.
E não só para estas pessoas, e também para aquelas pessoas que vivem a corrente do mundo, que é a corrente que é bem diferente do Evangelho. Não estou dizendo aqui que seja melhor ou pior, estou dizendo que é diferente. E se nós queremos que pessoas venham ao Evangelho, nós vamos, claro, precisar ensinar isso também pelo exemplo. Tá joia? Então nós vamos ver isso lá na Lia Rona, de novembro de 2015, na página 86, uma mensagem especial do presidente Thomas S. Monson. Quem lembra do presidente Monson? Eu lembro. Muito bom, não é? E passando aqui para a próxima parte que será esta aqui, ó. Mormon, o profeta, poderia ter sentido que seu exemplo não estava fazendo a diferença para o seu povo. Pergunta para a gente, se você tivesse a oportunidade de falar com Mormon, o que diria ele sobre como o exemplo dele fez a diferença para você? Já pensaram sobre isso? Não só sobre Mormon, mas sobre diversos profetas que trabalharam, muitos deram a sua vida para que hoje nós tivéssemos registros, tivéssemos escrituras sagradas. Muitas pessoas, a gente talvez não tenha noção, mas muitas pessoas deram do seu próprio sangue, suor e lágrimas, para que hoje nós, na nossa civilização, na nossa dispensação, tivéssemos acesso a informações. Informações que eu diria privilegiadas, informações preciosas, importantes, informações que podem levar-nos, cada um de nós, a viver com Deus. Mas essas informações não são gratuitas, elas tiveram um preço. E muitos dos profetas deram a sua própria vida, ou de forma figurativa, trabalhando em tempo integral, ou fisicamente falando, de forma real mesmo, né? Nós vimos aqui o vídeo dos garotos, nós já passamos, e nós vamos ver agora que nós possamos pensar para responder a esta pergunta. Que exemplos do profeta Mormon servem de inspiração para mim e de gratidão? Agora nós iremos passar para o próximo tópico, que será este aqui, olha só. Em Mormon, capítulo 2, do versículo 10 ao 15, deixa eu pegar aqui 2, do 10 ao 15, a tristeza, segundo Deus, me leva a Cristo e a mudança duradoura. Quando o profeta Mormon viu a tristeza do povo, teve a esperança de que se arrependeriam, mas o pesar deles não era para o arrependimento. Não era uma tristeza segundo Deus, mas segundo o mundo. Para entender a diferença, considere registrar o que você aprendeu em Mormon, capítulo 2, versículo 10 ao 15. Eu vou ler aqui um pouquinho para a gente, para que possamos refletir. Se você estiver aí e puder me acompanhar, vamos juntos. Vamos lá. Mormon 2, 10 a 15. E aconteceu que os nefitas começaram a arrepender-se de suas iniquidades e começaram a clamar como fora profetizado por Samuel, o profeta lamanita. Lembra Samuel lá que subiu nas muralhas para profetizar? O profeta, porque eis que ninguém podia conservar o que era seu, por causa dos ladrões e dos bandidos e dos assassinos e da arte da magia e das feitiçarias que havia sobre a terra. No versículo 11, assim, por causa dessas coisas, começou a haver pranto e lamentação por toda a terra, e mais particularmente entre o povo de Nef. Versículo 10 começa falando que o povo estava se arrependendo e clamando ao Senhor, lembrando-se das palavras do profeta Samuel. Samuel profetizou isso aqui, que haveria tempo que eles procurariam e não achariam. No versículo 12, e aconteceu que quando eu, Mormon, vi suas lamentações e seu pranto e sua tristeza perante o Senhor, meu coração principiou a regozijar-se
dentro de mim, conhecendo eu as misericórdias e a longanimidade do Senhor, supondo, portanto, que ele seria misericordioso com eles, para que se tornassem novamente um povo justo. Veio aqui na minha cabeça uma frase: sabe de nada, inocente. Sei por quê. Mas ele tinha esperança de que o povo agora estava se arrependendo, e claro, ao arrepender-se e se virar para o Senhor se viraria para eles também, usaria de misericórdia, abriria seus braços de misericórdia para o povo de Néfe, que estaria, entre aspas, se arrependendo. No versículo 13 ele diz, aí vem outra frase: a alegria de pobre dura pouco, não é? Outra frase que eu lembro agora, que não tem nada a ver com a escritura. No versículo 13 diz o seguinte: mas eis que esta minha alegria foi vã, porque o seu pesar não era para o arrependimento por causa da bondade de Deus. Ao contrário, era mais o pesar dos condenados, porque o Senhor não lhes permitiria deleitar-se continuamente no pecado. Versículo 14: e eles não se chegavam a Jesus com o coração quebrantado e espírito contrito. Amaldiçoavam, porém, a Deus e desejavam morrer. Não obstante, lutavam com a espada por sua vida. Eita! Lembrei agora de Jó, sempre lembrando uma coisa, lembrando a outra, né? Quando a mulher de Jó, a esposa de Jó, disse: tu tá muito doente, tu tá muito mal. Amaldiçoa teu Deus e morre, porque é o que te resta. Ele estava tão mal, Jó, mas ele disse, Ave Maria, ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Estou misturando as coisas, estou falando de Jó, mas porque eu lembrei agora aqui dos nefitas que se arrependiam, mas não se arrependiam, não é? E Mormon diz que a sua alegria era vã, porque eles não se chegavam a Jesus, mas amaldiçoavam a Deus. Todavia, pegavam em armas para se defender. No versículo 15, diz o seguinte: e aconteceu que a tristeza me voltou e vi que passado era o dia da graça para eles. Nossa Senhora! Aqui é o nosso, é um vício, né? Como é que eu posso dizer? Uma gíria, né? Nordestina, quando fala nossa. E aconteceu que a tristeza me voltou e vi que passado era o dia da graça para eles, tanto física como espiritualmente, porque vi milhares deles caídos em franca rebelião contra seu Deus e amontoados como estrume sobre a face da terra. E assim 344 anos haviam se passado. Nestes versículos do 10 ao 15, a gente viu um pouco do relato, né, de um povo que queria ser perdoado, mas não era porque estava arrependido, é porque tinha medo dos castigos, não é? E traz uma mensagem para nós, que a gente possa se chegar a Jesus pela misericórdia, não só buscando o alívio, mas buscando a aproximação com Ele. Lembre-se, no mundo teremos aflições. Buscar a Jesus não porque é bom para a gente, mas porque é bom para todo mundo, né? Para todas as pessoas. Versículo 14, em especial, voltando a ler aqui o versículo 14, quando ele diz: e eles não se chegavam a Jesus com o coração quebrantado e espírito contrito, pelo contrário, amaldiçoavam, porém, a Deus e desejavam morrer. Triste, não é? Eu acho isso muito triste. Como você sabe se sua tristeza é segundo Deus ou segundo o mundo? Ora, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que, vamos pensar aqui um pouco. Vamos dizer que eu consigo, por algum motivo, eu não sei qual, eu consigo roubar, vamos dizer que aqui dentro, tem muito dinheiro aqui, tá? Eu consigo roubar bastante dinheiro. E eu faço de um jeito que ninguém ficou sabendo, tá? Mas, contudo, todavia, entretanto, eu vejo que alguém viu. Ora, alguém viu e vai me denunciar. Então eu começo a ficar triste, porque eu vou para a cadeia, porque eu vou ter que pagar pelo crime que eu fiz, e eu vou ter que confessar. Mas eu não vou confessar porque eu quero confessar, eu vou confessar porque eu sou obrigado a confessar, né? Eu vou confessar porque alguém viu.
E eu estou agora nas mãos dessa pessoa. Se essa pessoa fizer assim, ó, eu vou para a cadeia. Então eu vou confessar logo, né? Antes que essa pessoa fale, me denuncie. Então isso é tristeza segundo o mundo. Ou seja, eu vou procurar confessar os meus erros, mas por conta do mundo, porque eu não vou querer ser preso, porque eu não vou querer que as pessoas me vejam como um ladrão, porque eu não vou querer perder a admiração de pessoas da minha família, dos meus amigos, dos meus irmãos da igreja. Ou seja, eu não vou querer passar vergonha. Então, por isso que eu vou correr atrás de confessar. Agora, digamos que eu cometa o mesmo crime. Ninguém viu um crime perfeito. Já diria Raul Seixas. É Raul Seixas? É. Um crime perfeito. Aí, do nada eu fico pensando, rapaz, eu cometi um crime perfeito. Só que eu começo a sentir no meu coração uma angústia, rapaz, eu não deveria ter feito isso. Para que fazer isso, né? Porque esse dinheiro aqui vai acabar tão rápido e a eternidade não acaba tão rápido, a eternidade é longa e eu vou perder essa eternidade. Puxa, e não é certo, né? Roubar o dinheiro das pessoas. Então, quando eu começar a sentir isso e começar a sentir que eu estou me distanciando de Deus por conta disso, aí isso aí é tristeza segundo Deus. É quando eu me entristeço porque eu vou ficar longe de Deus e não porque eu vou ficar longe do mundo, né? Que seria a tristeza segundo o mundo. E a gente vai ver aqui mais um tópico. A gente está se aproximando aqui ainda sobre esse tópico que a gente viu, que foi sobre a tristeza. A gente vai poder ver, se você desejar, e eu te incentivo a fazer isso, o Elder N. B. Wright, ele fala o seguinte, né, na Liahona de novembro de 2007, página 66. Lembrai-vos. Que possamos ler e estudar este discurso do Edward Eire, para que possamos entender melhor este princípio. Vou puxar aqui para a minha imagem novamente e a gente continua. Algumas coisas que acontecem no tópico 3 da aula de hoje, que diz o seguinte, olha só, vejam comigo. No tópico 3, que está em Mórmon, capítulo 3, versículo 3 e versículo 9. Eles não compreenderam que fora o Senhor que os havia poupado. Depois de todas as provações, depois de todas as guerras, depois de todas as contendas, depois de todas as salvações que existiram, de todos os livramentos, aquelas pessoas ainda não acreditavam a Deus as suas bênçãos. Mórmon observou que os nefitas não reconheciam as maneiras pelas quais o Senhor os havia abençoado. Mórmon, capítulo 3, versículo 3 e o 9, diz o seguinte, me acompanhe. E eu clamei a este povo, mas foi em vão. E eles não compreenderam que fora o Senhor que os havia poupado e concedera-lhes uma oportunidade de se arrependerem. E eis que endureceram o coração contra o Senhor seu Deus. Versículo 9. Ora, por causa deste grande feito que os de meu povo, os nefitas, haviam realizado, começaram a vangloriar-se de sua própria força e a jurar perante os céus, que vingaria o sangue de seus irmãos, os quais tinham sido mortos por seus inimigos. A gente já viu tanto isso, né, na história do livro de Mórmon, não só no livro de Mórmon, no Velho Testamento, também no Novo Testamento, também, mas em especial o Velho Testamento e o livro de Mórmon, onde um povo acha que ele próprio é autossuficiente, que ele próprio é a sua força, que ele consegue, que sem a força de Deus, ele conseguiria. E era basicamente isso que estava acontecendo. A gente poderia ver isso também em Doutrina e Convênios 59, 21. Mas, continuando o tópico, deixa eu ver se eu trago aqui uma mensagem para a gente.
Ainda não é agora, mas eita, eu saí aqui do Vem Segue-me. Cadê ele? Está aqui. Cheguei. Pois é. Então, no versículo 3 a 9 a gente já viu. Doutrina e Convênios também a gente não vai ler. Mas o elder Andy Birate, como já falei, né, ele trouxe a mensagem, lembrai-vos, lembrai-vos. E agora, irmãos, o quarto tópico é o tópico que diz o seguinte. Olha só, vamos lembrar um pouco, né? A gente viu que Mormon, desde jovem, recebeu a incumbência, a missão de pegar os registros, resgatar aqueles registros, trabalhar com eles, tratá-los, resumir o mais importante e preservá-los. Preservá-los para as gerações futuras, que é a nossa geração. Para que não possamos esquecer. Eles passaram por iniquidades e abominações, e Mormon, mesmo jovem, serviu de exemplo e de luz. Depois eles não aceitaram, não reconheceram a mão de Deus nas bênçãos que eles recebiam. Isso foi coincidência, isso foi da minha própria força, isso foi da minha própria sabedoria, isso foi da minha própria inteligência, perspicácia, as minhas estratégias. Então eles começaram a atribuir a eles próprios as bênçãos que tinham recebido. Irmãos e irmãs, meus amigos, minhas amigas, olhe só, presta atenção. Por mais que estejamos distantes, se você é membro ou não é membro da igreja, por mais que estejamos distantes, como já foi dito aqui e repetido a frase do elder, do missionário, nunca é tarde e nunca é cedo demais para se aproximar do Senhor. Nós vamos ver aqui uma visão que Mormon teve daquele povo. Olha só o que ele falou. Antes, vou apresentar para vocês, lógico, prazer, Jesus. Jesus Cristo está de braços abertos para nos receber. Nós poderemos ver isso no capítulo 5 de Mormon, versículo 8 ao 24. Nós não vamos ler, por se tratar de muitos versículos, mas claro que você deve estudar aí na sua casa, com a sua família, os versículos dos 5 ao 24 do capítulo 5, versículo 8 ao 24 do capítulo 5, e também o capítulo 6, versículo 16 ao 22, que você possa estudar, examinar estes versículos. Mas o tópico é esse aqui, olha só. Jesus, ele estará de braços abertos. Minha amiga e meu amigo, essa menina retada da igreja, esse cababom da igreja, se você se sentir desanimado ou desanimada com seus próprios pecados, a descrição que o profeta Mormon fez do Salvador, com os braços abertos para nos receber, pode trazer e deve trazer consolo. Ao lermos Mormon, capítulo 5, versículo 8 ao 24, capítulo 6, do versículo 16 ao 22, o que você aprende sobre os sentimentos do Pai Celestial e de Jesus a seu respeito, mesmo quando você peca. São vários versículos, irmãos, como eu falei para vocês, nós não vamos ler todos. Mas eu vou escolher aqui alguns versículos. Deixe-me ver. Versículo 16 diz o seguinte. Vamos ver para ver se a gente tem uma noção para responder esta pergunta. Porque eis que o Espírito do Senhor já deixou de contender com seus pais, e estão sem Cristo e sem Deus no mundo, e são levados de um lado para outro, como palha ao vento. Versículo 23. Não sabeis que estáis nas mãos de Deus? Não sabeis que Ele tem todo o poder e que,
sob o seu grandioso comando, a terra será enrolada como um pergaminho. Versículo 24. Portanto, arrependei-vos e humilhai-vos perante ele, a fim de que não se levante injustiça contra vós, e para que um resto da semente de Jacó não surja entre vós como um leão e vos despedace, e ninguém haja para nos livrar. Já lá no capítulo 6, do versículo 16 ao 22, este eu vou ler, que é a parte que você deve refletir sobre como o Senhor está para nos receber. Olha só. E minha alma estava despedaçada de angústia por causa da morte de meu povo, e clamei, ó vós, formosos, como pudestes os apartar dos caminhos do Senhor? Ó vós, formosos, como pudestes rejeitar aquele Jesus que estava de braços abertos para vos receber? Eis que se não tivesses feito isto, não teríeis caído. Eis, porém, que caístes, e eu choro vossa perda. Ó vós, belos filhos e filhas, vós, pais e mães, vós, maridos e mulheres, vós, formosos, como pudestes cair? Mas eis que haveis partido, e meus lamentos não vos podem trazer de volta. E logo chegará o dia em que vossa mortalidade se revestirá de imortalidade, e esses corpos que agora se decompõem em corrupção, logo se tornarão corpos incorruptíveis, e então tereis que vos apresentar perante o tribunal de Cristo, para serem julgados de acordo com vossas obras. E se tiverdes sido justos, sereis abençoados com vossos pais que partiram antes de vós. Ó, se vos tivesses arrependido antes que esta grande destruição vos sobreveio. Eis, porém, que partistes, e o Pai, sim, o eterno Pai dos céus, conhece vosso estado, e ele procede para convosco segundo sua justiça e misericórdia. O que nós podemos entender aqui, vou trazer até essa imagem que a gente possa refletir sobre ela, em que momento Deus e Jesus estarão de braços abertos para mim, mesmo com os meus pecados. Mesmo que a minha vida ainda não esteja completamente corrigida ou consertada. Mesmo que ainda não tenha vontade de fazer, começa justamente aqui, na vontade de fazer. Quando nós demonstramos a Deus que temos a vontade, o desejo, o propósito de fazermos a vontade dEle, de nos voltarmos a Ele, não tenha dúvidas de que Ele estará de braços abertos para nos receber. Imagine você olhar para o Senhor e encontrá-lo de braços abertos, esperando o seu abraço. Que você pense sobre isso. Mesmo nos em pecados, por quê? Porque somos imperfeitos, mas devemos nos arrepender dos pecados. Devemos corrigi-los e não voltar a cometer aqueles pecados. A nossa vida, por mais que seja difícil, como a gente já falou aqui hoje, por mais que tenhamos diversas dificuldades, problemas, obstáculos, os pecados, as abominações, as iniquidades nos cercando, nos envolvendo, aí é que nós devemos abrir os nossos braços ao Senhor, clamar a Ele por misericórdia, implorar a Ele por misericórdia, para que possamos permanecermos junto a Ele. E sim, claro, para finalizarmos hoje, eu vou pedir a você o seu pensamento crítico, que você possa avaliar o vídeo de hoje e considerar, se você acha que é justo, deixar o like neste vídeo. E se ainda não é inscrito, inscrever-se no canal Conexão Espiritual SUD. Seu comentário é muito importante. Ele ajuda o YouTube a entender a importância e relevância do vídeo para você. E vai lá, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai gostar deste vídeo. Tá bom? Esta foi a lição de hoje, aliás, desta semana, do Vem e Segue-me.
Como eu falo para você, a gente aqui não mastiga, a gente só instiga. Ou seja, faz alguns comentários, algumas reflexões, mas é importante que você abra suas escrituras, abra o aplicativo de Biblioteca do Evangelho no Vem Segue-me e examine as escrituras, porque tenho certeza como tem muitos detalhes com que eu não falei aqui. Por exemplo, na aula passada, falamos sobre muitos detalhes, mas não falamos sobre uma pergunta que Jesus fez. Que tipo de homens devereis ser? E a resposta que ele dá. Em verdade vos digo que devereis ser como eu sou, disse Jesus. Então, irmãos e irmãs, não há dúvida. Examine as escrituras, examine as aulas, busque, estude, se aprofunde, porque durante a semana você vai ser muito mais fortalecido e a sua conexão estará mais forte com o Pai Celestial. Tá bem? Eu vou ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima semana, que a gente se encontre no próximo domingo. Teremos aqui, esta aula irá ao ar na segunda-feira, então todas as segundas estaremos aqui, se o Papai do Céu assim permitir, trazendo a lição do Vem Segue-me. E na próxima quinta-feira teremos um discurso. Eu vou trazer aqui um discurso, eu tenho certeza que você vai gostar. Olha, eu não vou dizer para você o tema, porque, honestamente falando, eu estou em dúvida entre 2 ou 3 temas, mas vai ser um discurso bem especial, tá? A gente se encontra na próxima aula, no próximo vídeo. Eu sou o irmão Souza e você está no canal Conexão Espiritual Sud. Um abraço, saudações, até o próximo. Tchau.